No Dia Internacional dos Povos Indígenas, nós recebemos aqui no estúdio do Bom Dia, Rosimeire Diniz Santos, do Conselho Indigenista Missionário do Maranhão. Nós vamos falar sobre a situação das comunidades tradicionais aqui no nosso estado. Bom dia, é um prazer tê-la aqui na Difusora. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Essas datas são datas emblemáticas e importantes para uma reflexão sobre a situação, sobre o fato, né? Como é que está a situação hoje no Maranhão dos povos indígenas? A questão, por exemplo, da terra ainda é o principal problema? Queria só lembrar que o Dia Internacional dos Povos Indígenas foi criado em 1995 pela ONU para lembrar a situação dos povos indígenas no mundo, né? E trazer um momento para a sociedade parar um pouquinho e refletir qual é a situação, qual é a realidade dos povos indígenas. E falando aqui de Maranhão, nós temos 11 povos indígenas, 17 territórios regularizados e pelo menos 6 em processo de regularização. E uma onda de desrespeito, de desconstrução de direitos e principalmente uma onda de violência muito grande contra os povos indígenas. Esses 6 processos, qual é a situação mais grave? Há uma região específica do estado onde essa situação ainda tem gerado, inclusive, esses conflitos? Nós observamos recentemente a questão dos povos dos gamelas, né? Que, inclusive, por sinal, a FUNAI já foi esgotado o prazo para que a FUNAI se manifestasse sobre o assunto, não se manifestou ainda, a gente vai continuar acompanhando o caso aqui, mas sobre essas outras situações, esses 6 casos que você citou, eu queria que você falasse um pouco mais sobre eles. Isso. Gamela foi uma situação que ganhou bastante repercussão, né, pela violência, e um povo que está lutando pelo território, e como você acabou de dizer, a FUNAI até o momento ainda não se manifestou em relação à criação do grupo de trabalho. Mas eu poderia citar aqui a situação também dos Crenhê, que é um povo indígena que é da região de Bacabal, que está na periferia de Barra do Corda, que passou um processo de êxodo muito violento nos anos 40, 50, e que está aguardando desde 2012 também a compra de um território, porque não tem mais condições de voltar para o seu território tradicional, e a FUNAI alega não ter recursos para comprar um território que já está definido, não, que deveria ser dos indígenas. Tem casos mais graves, que é o dos Gavião, lá em Amarante do Maranhão. O processo também da terra está caminhando desde 2010, mas tem uma onda de violência muito grande contra aquele povo, aumentada pela pressão da exploração ilegal de madeira. Para você ter uma ideia, todos os territórios indígenas do Maranhão hoje continuam enfrentando, melhor dizendo, uma exploração ilegal que vai destruir o último recurso natural que aqueles indígenas têm, que são a segurança, né, alimentar, cultural, da vida que eles podem viver lá no seu território. E isso acontece porque não há fiscalização, o Estado não cumpre o seu papel. A fiscalização ela existe, mas ela é precária, ela não consegue responder, até porque os grupos que atuam são grupos fortemente articulados, inclusive com políticos, né, ali na região, e exploram de forma absurda, e o rastro de violência que são deixados é incrível. Só no ano passado, para você ter uma ideia, 10 indígenas foram assassinados no Maranhão, e não foi só a violência pela violência, mas a questão da crueldade. Pelo menos 2 deles tiveram a pele da face retirada, para mostrar assim, não é só matar, mas é desfigurar. Quer dizer, quando você tenta fazer isso, você quer negar a existência dos indígenas, porque você negando a existência, você também nega que esse indígena tem direito ao território e à vida. Agora, no dia 16, esse mês é um mês que tem várias datas importantes, um marco nessa luta. E agora, dia 16 de agosto, o Supremo Tribunal Federal vai julgar ações, ou deve julgar ações, que podem influenciar a demarcação de terras indígenas no país inteiro. Mas o fato que chama a atenção é o tal do marco temporal, que, segundo o qual só teriam direito à terra os povos que lá estivessem, acredite você, em 5 de outubro de 1988. Vou repetir, 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Esse marco temporal é absurdo, né? É muito absurdo, muito absurdo. Imagine você que agora, depois, a Constituição Federal determinou que 5 anos para que todos os territórios indígenas fossem demarcados. Isso não aconteceu, pelo contrário. De lá para cá tem inúmeras propostas legislativas, eu poderia citar aqui a PEC 215, a Portaria 303, as 19 condicionantes tiradas no caso de Raposa Serra do Sol, e tantos outros mecanismos legislativos que têm sido usados ao longo do tempo para desconstruir o direito indígena. E aí, como eles não conseguiram aprovar nem a PEC 215 nem outra, vem essa história agora do marco temporal, o Supremo Tribunal Federal aí querendo decidir a demarcação de terra indígena. Então, dia 16 é uma data importante para os povos indígenas, mas também para os quilombolas, porque além das 3 ações do caso indígena,
que pode instituir marco temporal e assim paralisar várias demarcações no país inteiro, ainda vai votar uma ação de inconstitucionalidade do caso do quilombola, que também paralisa a demarcação dos territórios quilombola no país, caso seja aprovado. Então, por isso existe uma articulação, uma mobilização dos povos para impedir que esse absurdo aconteça. Obrigado, Rosemary, pela presença aqui no estúdio, pelo trabalho lá do CIMI, do Conselho de Justiça Missionário. Nós vamos continuar acompanhando esses casos aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado.